Existe um tipo de desgaste que dá aqui no pezinho do dente e que dá muita sensibilidade, principalmente quando você come doces ou coloca aí substâncias quentes ou frias na sua boca. Esse desgaste se chama abfração. E nesse vídeo você vai aprender as 3 únicas causas responsáveis pelo surgimento dessa lesão e você vai ficar indignado com a terceira causa. Você também vai descobrir a grande mentira que as pessoas contam sobre como isso se forma e quais são as melhores soluções para resolver esse problema de uma forma muito eficaz. Eu sou o Dr. Beto Mendes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreve, já aciona o sininho para que você possa receber os próximos conteúdos que a gente vai colocar aqui, ok? Antes de começar a falar sobre as 3 únicas causas responsáveis pela formação desse tipo de problema, eu quero te explicar por que esse problema acontece. E para isso, você vai ter que entender quais são as partes do dente. A primeira parte é essa parte aqui, mais gordinha e branquinha, que chama esmalte do dente. E você vai observar que o esmalte do dente, ele é a parte que fica de fora da gengiva. Se a gente entrar um pouquinho para dentro do esmalte, aqui nesse corte aqui, ó, um pouquinho para dentro do esmalte, a gente tem a dentina. A dentina, ela é uma parte do seu dente que começa a ter sensibilidade. O esmalte não. O esmalte ele é 100% inorgânico, ele é mineral. A dentina, ela é aproximadamente 20% orgânica, ou seja, formada por células macias, e 80% formada por substâncias inorgânicas ali. O esmalte, observa aqui, ó, ele começa bem grosso, mas quando ele começa a subir aqui, ó, ele começa a subir para essa parte perto da gengiva, perto do que a gente chama de pezinho da gengiva, né? As pessoas falam, doutor, tô com um problema aqui no pezinho da minha gengiva, né? Que é onde acontece a abfração. O que vai acontecer nessa região? Essa região começa a ficar bem fininha. Volta aqui para mim, volta para o vídeo. Então, olha só. Imagina que a minha mão e o meu braço é um dente. A minha mão seria a coroa desse dente. E aqui, ó, daqui para cá, seria a raiz. Então a gente vai simular aqui a manga do meu jaleco, da minha camisa. A camisa seria o osso e a manga do jaleco seria a gengiva, que está logo acima desse osso. O esmalte ele começa aqui, ó. Imagina que aqui, ó, a mão é a dentina. E aí, cobrindo a mão, tem uma substância mais grossa que chama esmalte. E ela é grossa aqui, e aí conforme ela vai chegando aqui perto da gengiva do osso, ela vai ficando fininha, 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 até que ela entra um pouquinho aqui para dentro. Daqui para dentro não precisa ter esmalte, por quê? Porque tem osso, a raiz está lá dentro do seu osso. Agora presta atenção, essa dentina, essa parte interna que é um pouquinho flexível, ela é como se fosse essa borracha aqui, ó. Então presta atenção. Eu estou exagerando um pouco para você entender, mas a borracha ela tem uma flexibilidade. Entende isso? Ó, essa flexibilidade aqui, ó. E a dentina, ela tem uma certa flexibilidade também, porque parte dela é célula e célula é macia. Então, parte dessa dentina é flexível. Agora, você presta atenção, o esmalte eu falei que ele era totalmente inorgânico, ou seja, ele é mineral. Então, você imagina que eu peguei um gesso e passei uma camada bem fininha de gesso aqui, nessa região, bem fininha. Depois eu fui acrescentando essa camada, aumentando, 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 aumentando. Formei uma camada bem grossa de esmalte aqui. E a hora que ela vai chegando aqui, ela vai ficando fininha de novo, até ela encostar aqui e entrar um pouquinho. Agora você pensa na seguinte situação. Isso aqui é duro por fora. Se o seu dente fizer um movimento de flexão, que tipo de movimento? Um movimento parecido com esse aqui, ó. Ele fizer uma flexãozinha, o que vai acontecer nessa região que tem um esmalte bem fininho? A hora que ele fizer esse movimento aqui, esse esmalte fininho, a tendência dele é quebrar, porque ele é duro, então ele quebra. E por que isso pode acontecer? Como que o dente pode fazer esse movimento de flexão? É assim, ó, numa oclusão, o que é a oclusão? A forma que seus dentes encaixam. O seu dente ele tem um desenho anatômico. O dente tem umas partes que são pontudinhas, que são essas partes de fora, e tem a parte do sulco, lá do meio do dente, ó. É um sulco que a gente chama. Tá ruim aqui de foco, mas é isso aqui. Então, olha aqui, eu vou fazer na mão que fica mais fácil de você ver. Você pega aqui, ó. O dente tem a parte mais pontuda e aqui embaixo tem o sulco do dente. O dente de baixo, ele vai encaixar no dente de cima de que forma?
a pontinha do dente tem que encaixar nesse sulco aqui. E a pontinha desse dente tem que encaixar nesse sulco aqui. Então tem que fazer um encaixe simultâneo. Quando você fecha a boca, você morde, todos os dentes têm que encaixar simultaneamente. Só que acontece que às vezes, a hora que você morde, ao invés de encaixar assim, você está mordendo aqui, ó, você está mordendo errado. Você morde aqui, e aí quando você encosta essa ponta nessa parte do dente aqui, os outros dentes não encaixam. Isso a gente chama de contato prematuro. Aí, a hora que você encaixa aqui, para o dente chegar aqui, ele vai escorregar até encaixar aqui. Quando ele faz esse movimento escorregando, ele faz uma força nessa região aqui até chegar no encaixe total. E a hora que ele faz essa força, o que acontece com esse dente? Ele empurra esse dente para cima. A partir do momento que empurrou esse dente para cima, o dente está aqui dentro do osso. Essa parte é flexível, o que, que ele faz? Ele faz um movimento assim, ó. Então, você morde, a hora que você aperta, até ele chegar aqui no encaixe, ele empurra o dente e aquele esmalte fininho que está aqui, ele acaba quebrando. É assim que acontece esse tipo de fratura, esse tipo de lesão. Só existe um jeito de aparecer essa lesão. É quando existe essa movimentação por causa de um encaixe errado de dente. Essa movimentação força uma estrutura muito fina de esmalte que tem aqui e aí o seu dente quebra, forma essa lesão que a gente chama de abfração. Então, quais são as três únicas formas de acontecer uma abfração? A primeira forma é quando você tem o que a gente chama de trauma oclusal, você morde no lugar errado e escorrega, e aí a hora que você escorrega, você faz esse movimento de forçar o dente. A segunda forma é quando você tem uma coisa que chama bruxismo, é um apertamento patológico, você aperta e range os dentes de um lado para o outro. Então você pode até encaixar no lugar certo, mas a hora que você está rangendo os dentes de um lado para o outro, você começa a forçar o dente de um lado para o outro, o que acontece aqui? O dente faz esse pequeno movimento e aí ele quebra também. E a terceira forma, que provavelmente você vai ficar indignado, é com o uso de aparelho ortodôntico. O uso de aparelho ortodôntico causa esse tipo de problema. Au! Beto, mas como assim? Vocês colocam um aparelho na boca da gente, não é para ajudar? Tá me falando que vocês acabam causando esse tipo de problema? Sim, isso acontece. Mas eu vou explicar já. Quando você usa o aparelho, o que acontece? Acontece que você tem um dente que está aqui nessa posição e você quer tirar esse dente dessa posição e trazer ele para essa posição. No caminho que esse dente está andando, sai daqui para cá, o que vai acontecer? Esse dente vai sair de uma posição que ele estava equilibrado para uma posição melhor. Só que no meio do caminho, ele acaba causando alguns contatos prematuros. O que você tem que fazer então? Um tratamento ortodôntico com um profissional que sabe o que está fazendo e que não vai te enrolar no tratamento. E você, por outro lado, tem que se comprometer a fazer tudo que esse ortodontista está pedindo para fazer para o seu tratamento ortodôntico ser o mais rápido possível. Você tendo um tratamento ortodôntico rápido, você não vai ter esse tipo de problema. O problema é quando o tratamento demora muito tempo. Aí sim, você tem esse tipo de problema. Esses são os três problemas. Qual que é a diferença de um trauma oclusal para um bruxismo? Geralmente o trauma oclusal ele vai acontecer num dente específico. É muito comum acontecer em caninos, que é a presa, né? O pessoal chama de presa, mas o nome certo é canino. E no dente logo atrás do canino, que é o pré-molar. É muito comum acontecer a abfração nesses dentes. Quando acontece nesses dentes, é porque esses dentes específicos estão com contato prematuro ali, ou seja, está tocando primeiro nesse dente para depois tocar nos outros dentes quando você faz o fechamento total. Beto, eu não percebo que isso acontece. Geralmente a pessoa não percebe. Um dentista bem treinado que vai conseguir fazer umas manobras na sua mandíbula para poder identificar se você está fazendo esse tipo de desvio aí na zona final de fechamento. Se você tem isso, essa abfração vai acontecer num dente ou em outro. Agora, quando você tem o bruxismo, que é esse ranger dos dentes, né? Quando você dorme, principalmente, o que vai acontecer? Esse tipo de lesão, que é essa abfração, ela vai acontecer em vários dentes, não só num dente ou em outro. Ela geralmente acontece em vários dentes. Tem que tomar cuidado aqui, porque existe um outro tipo de lesão que é causado por alimentos ácidos, mas principalmente por limão, café e refrigerante. Então, a pessoa que come muito limão, muito café, muito refrigerante, a acidez desse alimento acaba causando lesão bem no colo do dente também, bem ali no pezinho do dente. E aí, esse caso não é abfração. Esse caso, geralmente, é uma erosão química causada por alimentos ácidos.
O que pode acontecer é uma junção dessas duas coisas. Quando acontece erosão com uma abfração, aí a lesão fica muito feia mesmo. Mas tem casos que você tem vários dentes que tem esse tipo de lesão e não é abfração, é simplesmente esse alimento mais ácido. O que você tem que fazer nesse caso é controlar mais essa dieta. O que as pessoas falam que fazem que causam abfração, mas não causam abfração? Você já entendeu aqui que o que causa a abfração é uma oclusão errada, é um contato prematuro, é um apertamento que vai fazer o dente movimentar de um jeito errado. É só isso que vai causar abfração. E tem gente que fala por aí que o que causa esse desgaste nos dentes é escovação. Olha, isso é a maior mentira em relação à odontologia. Primeiro que o esmalte é uma substância muito dura. Nunca uma escova de dente teria capacidade de desgastar o esmalte. É muito mais fácil a escova se acabar toda do que você desgastar o esmalte com uma escova. A escova acaba primeiro que o esmalte. Quando a pessoa acha que esse problema está sendo causado pela escovação e como esse problema causa sensibilidade e dor, a pessoa acaba não escovando os dentes direito por causa disso. Se a pessoa não escova os dentes direito, aí começa a vir outros tipos de problema, como gengivite, retração de gengiva, exposição de raiz, e aí sim pode vir até cárie nessa região por causa de uma má escovação. Tá? E aí, tá gostando das dicas desse vídeo? Se você estiver gostando, então vai lá, dá um joinha, porque é o único tipo de pagamento que eu te peço. Eu estou te dando informação gratuita que pode resolver problemas muito sérios que você pode ter, você ou alguém da sua família pode ter na sua saúde bucal. E se você está com sua saúde bucal comprometida, a saúde do corpo vai acabar ficando comprometida também. A única coisa que eu te peço, não custa nada, vai lá, dá um joinha, se inscreve, aciona o sininho, porque da próxima vez que tiver vídeo aqui, o YouTube te avisa e você não perde nada. Vamos agora falar sobre como que você resolve esse problema de uma vez por todas de um jeito muito eficiente. Porque se você fizer do jeito errado, você vai acabar não resolvendo o problema e você vai acabar tendo outro tipo de problema, que é gastar dinheiro à toa. Esse problema ninguém quer ter, né? Então vamos lá. Como é que eu resolvo isso então, Beto? A gente sempre vai ter que atacar o problema de acordo com a queixa do paciente. Então, se você está sentindo muita sensibilidade, a primeira coisa que o seu dentista tem que fazer é te dar uma pasta dessensibilizante, uma pasta que vai tirar a sensibilidade. Se não resolver o problema com isso, você vai voltar no seu dentista e falar: estou usando a minha pasta, não está resolvendo. Vamos para uma situação um pouquinho mais cara agora, que é a aplicação de um produto dessensibilizante que a gente tem aqui no consultório. Se não melhorou, aí você vai ter que colocar uma barreira física mesmo nesse dente. E qual barreira física que é essa? Geralmente uma resina. Agora, atenção, porque existem vários tipos de resina. Por exemplo, resinas que você coloca aqui na frente, tem que ser resinas muito duras para aguentar o impacto da alimentação. Você quebrou o dentinho aqui, aí você vai pôr uma resina aqui, essa resina tem que ser mais resistente. Ou se você tem uma cárie lá no dente do fundo, né, onde você mastiga, ali recebe uma carga forte também. Então tem que ser resinas duras. Se você põe essa resina, se o seu dentista colocar essa resina nessa abfração, essa resina ela não é nem um pouco flexível, ela é quase igual ao esmalte, ela é muito dura. Então, a hora que você coloca essa resina, na próxima movimentação que der ali, ela vai quebrar e vai soltar. Aí você vai ter que voltar e fazer de novo. Que é a melhor resina para colocar? É uma resina que ela é modificada com uma substância que chama ionômero de vidro. Então, essa resina, ela tem ionômero de vidro, ele deixa essa resina mais flexível, além de liberar flúor nessa região. E o flúor, o que ele faz? Ele melhora essa sensibilidade que você tem. Mas isso também não é suficiente. Você vai colocar uma resina e se você está tendo um trauma ou um apertamento, você tem que colocar uma placa dura para poder dormir. E detalhe, essa placa tem que ser dura, ela não pode ser macia. Se ela for macia, ela piora o seu bruxismo. Então essa placa ela vai ser uma placa que vai fazer o direcionamento dessas guias que você tem que fazer na sua oclusão e aí essa força não vai ser direcionada para os dentes que estão tendo contato prematuro. Então coloca uma resina e faz um tratamento de placa. Essa placa você vai ter que usar sempre. Agora, se você tiver dentes mal posicionados, e é por isso que você está tendo problema, não tem jeito, você vai ter que fazer um tratamento ortodôntico aí, ou um desgaste oclusal, que a gente chama de ajuste oclusal. Mais uma vez, se você gostou, curte, se inscreve aqui no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo.